Então, vamos dar início à nossa quinta-feira de novas aventuras, né? Então, para começar, nós teremos a terceira aula sobre espalhamento e difração, né? Então, como vocês vão ver na sequência, né? Como eu fui falando no comecinho, é mais os fundamentos. Ontem o Guilherme já foi para monocristal, deu um pouquinho ali de como seria a difração de policristais. Hoje a Flávia, ela vai entrar realmente em policristais. Então vai ficando cada vez mais próximo do que, né, algumas pessoas aqui já fizeram experimentos tanto para monocristal quanto para policristal. Quem vai dar aula é a Flávia. Ela é pesquisadora do meu grupo aqui no laboratório, também é uma jovem pesquisadora, acho que está fazendo um ano que ela está como pesquisadora dentro do grupo da XPD. Então, ela tem aprendido muito durante esse um ano, ela preparou com todo carinho essa aula para vocês. Então, espero que vocês aproveitem bastante. Então, Flávia, com você. Obrigada, Cris. Tá bom assim, né? Gente, bom dia. Antes de eu começar, eu queria saber aqui quem já fez difração de raio-x. Isso, vamos acordar, que delícia. Quem já fez difração de raio-x em síncrotron? Ainda tem bastante gente. Vocês não contam, gente. Bom, então, tem bastante gente que já conhece, já sabe um monte de coisas sobre difração de raio-x, já sabe muita coisa sobre cristal, sobre cristalografia, e informação que a gente tira com difração de raio-x. Essa apresentação, quando a gente discutiu para esquematizar ela, a gente tentou montar ela de uma forma que vai ter muitos detalhes que a gente vai falar, que a gente vai demonstrar, e que, assim, por mais que quem já usa muito difração de raio-x, por mais que pareça, eu já vi isso, eu já vi algo assim, vai ter muito detalhe que a gente quer que vocês olhem e falem, então era isso. Então, é isso que é uma reflexão proibida. Então, é daí que vem. Tá? Então, esse é o intuito dessa aula. É trazer todo mundo, carregar junto, mostrar junto para o mais especialista em difração de raio-x, até para quem está conhecendo agora a técnica. Tá? Bom, o Antônio e o Guilherme falaram bastante meu nome, e aí, cada uma das vezes que eles falaram, a Flávia vai mostrar isso, eu coloquei um post-it aqui. Tá? Então, até o fim da aula, eu tenho que arrancar todos esses post-its. E eu vou começar a arrancar ele lá no slide 20. Tá bom? Então, vamos começar para dar tempo. O que eu vou mostrar, então? Eu vou mostrar para vocês o que é difração em policristais. Tá? O Guilherme já mostrou um pouquinho, então eu vou retomar. Eu quero explicar para vocês quando que é imprescindível usar síncrotron. Tá? Desde para monocristal e para policristal. Eu quero mostrar para vocês também quais são as informações que tem dentro daquele perfil de difração de pó. Dizer para vocês de onde que vem a informação de background, de intensidade, de largura de pico e da posição do pico. Quero separar para vocês onde que está cada contribuição. E quero que vocês possam ver como que a rede vai influenciar, a rede e a base, devia ter escrito isso aqui, vai influenciar e vai mudar o meu perfil de difração de pó. Tá? E isso vai envolver muitas demonstrações, e como eu falei, a demonstração começa no slide 20, por isso eu tenho que ser meio rápida. As demonstrações vão funcionar por uma dinâmica de alt-tab, é um programa de Python que a equipe de difração fez para essa aula, e toda vez que aparecer esse símbolozinho aqui, então, eu tenho que dar um alt-tab, e vocês vão ver, espero que funcione. Vamos começar recapitulando alguns conceitos importantes que a gente viu nas aulas anteriores. Pois não? Então, sim. Então, recapitulando alguns conceitos importantes, vocês viram em outras aulas.
Vocês viram a importância do brilho nos cílios, a questão do brilho em síncroton, que não tem como um difratômetro de bancada ganhar desse brilho. E aí, só para ressaltar o conceito de divergência do feixe e emitância, que está tudo relacionado com o brilho. Bom, das aulas de interação, radiação, matéria, vocês viram, o Pedro separou as contribuições de espalhamento, falou de espalhamento elástico, inelástico e absorção. Então, basicamente, na parte de difração, a gente está falando de espalhamento elástico. E depois, no final, eu vou desmentir isso aqui um pouquinho, mas tem que chegar lá, é o último post-it. Vocês viram, então, que o que a gente mede na difração é o módulo quadrado do fator de estrutura, e que o fator de estrutura ele tem uma contribuição da rede cristalina, da base, e dentro da base eu tenho uma contribuição do fator de espalhamento atômico, né? E então o fator de estrutura ele pode ser mostrado na forma de fasores, né? Que às vezes o seu fasor começa a ter contribuição de 2 fasores e eles se anulam, e o meu fator de espalhamento atômico ele é mais ou menos dessa forma aqui. Com o Guilherme e com o Antônio, então, a gente viu o conceito de difração, e o Guilherme mostrou ontem essa imagem linda, que construiu o conceito de difração de pó no espaço recíproco. Então, vamos começar. Policristal. O Antônio apresentou para vocês uma amostra. Um cristal é algo que tem algum ordenamento, e aí ontem veio a definição que difrata em alguns comprimentos de ondas, no caso do raio-x. O que é um policristal? Se você tem um cristal, você quebra ele. Se você tem um monocristal, você quebra, você fica com um policristal. Não ficou muito bom, né, o abacaxi batido. Então, vamos pegar um cristal de verdade e vamos quebrar ele. Pronto. A gente vai ter um monte de partículas ordenadas aleatoriamente, a gente passa a ter, então, um policristal. Certo? É isso aí. Então, a gente, com raio-x e com o fenômeno de difração e um policristal, a gente vai ter difração em policristal. Quando que a gente usa difração em policristal? A gente usa para identificar compostos, determinar a estrutura cristalina, determinar parâmetros de rede, pureza de fase cristalina, fazer análise quantitativa de fase, determinar tamanho de cristalitos, e aqui eu conseguiria falar o resto da aula. Mas eu tirei, porque todo mundo me deu função para falar hoje. Tá? Então, basicamente, o principal objetivo de uma técnica de difração de raio-x é gravar um perfil de difração, e, a partir desse perfil de difração, eu recupero a informação da periodicidade, eu vou descobrir o que está repetindo em uma rede, e, com essa informação de periodicidade, eu tiro a distribuição de densidade eletrônica de algum material. Certo? E, com essa distribuição de densidade eletrônica, a gente vê que a gente determina um monte de propriedades, ou entende um monte de propriedades dos materiais. É verdade, eu tinha um monte de slide para falar sobre isso, mas tirei. Bom, por que difração de raio-x de pó? Para começar, nem tudo na natureza é monocristal, e, como disse Petrov, eu não vou trabalhar com diamante. É muito mais comum na natureza a gente encontrar material na forma policristalina. A arte de crescer monocristal, ela é realmente uma arte, tem pessoas aqui mais especialistas que eu que podem falar mais sobre isso. E a maioria das aplicações, quando você vai usar ligas metálicas, ou tem uma aplicação que eu acho muito legal, que, além de usar policristal, eles induzem defeitos em policristal, que é para aumentar a dureza de alguns metais. Então, o que você não quer é um ordenamento de monocristal em muitos materiais. Então, esse é um motivo de você usar a difração em policristais. O outro motivo que o Guilherme mostrou ontem é que difração em policristal você consegue medir variando apenas um motor, apenas uma direção. Quando você passa apenas por uma direção, você consegue um perfil de difração inteiro.
Conseguindo, varrendo apenas o motor, você consegue um perfil de difração inteiro, ou às vezes nem varrendo o motor, quando você faz uma difração por transmissão com um detetor de área, você tem a facilidade de entender experimentos, a estrutura cristalina de um material, usando em condições extremas de temperatura, pressão, campo magnético, campo elétrico e fluxos de gás. Isso aqui vai ter uma aula só disso, um seminário disso que o Narciso vai falar semana que vem. E ainda, com difração de policristal, como você tem de uma vez o perfil inteiro, toda a estrutura cristalina do seu material respondendo de uma só vez, você consegue fazer estudos com resolução temporal. E isso, acho que... você consegue fazer estudos com resolução temporal durante reações químicas, consegue entender degradação de alguns materiais, em processos em operação, e consegue entender alguns fenômenos físicos que acontecem durante alguma mudança estrutural. Isso aqui, sobre resolução temporal, o Guilherme vai falar um pouquinho na semana que vem, quando ele falar de detetores de áreas para difração. E o Túlio, acho que vai falar também. Então, não vai falar, gente. Então, a questão da resolução temporal eu falo no final, que é um avanço muito importante na parte de detetores. Bom, esse slide do Guilherme, todo mundo entendeu, ele é bastante importante. Quando a gente mede, então, a difração de raio-x, o que a gente faz é que, dado a anisotropia do material, a gente consegue acessar todos esses spots, todos esses anéis de difração, olhando só para uma direção. Então, uma parte muito importante é que a gente mede só em uma coordenada, certo? Seja nessa geometria aqui, que é uma geometria de capilar, que eu tenho um detetor aqui na frente, eu tiro todo o perfil de difração de uma só vez, ou seja, na geometria Bragg-Brentano, que todo mundo conhece, que é o mais comum de bancada. Então, que você faz varredura de θ, 2θ, e tira também esse perfil de difração. Bom, tinha algumas pessoas aqui que não falaram, nunca fiz difração de raio-x, que eu lembro que eu fiz todo mundo levantar a mão de manhã. Como que é? Eu, basicamente, tenho a minha fonte de raio-x, a minha amostra e o meu detetor. Tenho aqui a minha direção de incidência, e o que eu faço, então, é fazer essa medida em 2θ, certo? E aí eu vou medir, então, essa evolução desse Q em função desse ângulo entre o feixe incidente e o feixe espalhado. Bom, a gente sabe que isso está acontecendo o tempo todo. Em todas as direções, o feixe está difratando. Eu posso trocar esse detetor e colocar um detetor, no caso aqui, eu estou colocando um detetor linear, igual o detetor da linha XRD1. Só que aqui eu coloquei 90 graus, porque foi mais fácil de desenhar, e na XRD1 a gente tem 120 graus. O que a gente ganha com o detetor linear? Está tudo espalhando o tempo todo. Então, eu tenho um perfil de difração assim que eu coloco, assim que eu ensino o raio-x na minha amostra, certo? E, com isso, eu faço uma aquisição rápida. Fazendo uma aquisição rápida, então, como eu tenho um detetor linear, isso quer dizer que eu faço todos esses 90 graus de uma vez. Tem um porém aí, mas eu não preciso contar. Faço toda essa aquisição de uma vez, e a gente falou ontem sobre dano no material. Se eu faço toda essa aquisição linear de uma só vez, eu reduzo o dano no meu material. Eu ia perguntar para vocês se isso é importante, se é importante reduzir dano. E aí, para mostrar um exemplo, eu tenho um exemplo aqui de um fármaco que foi medido com detetor pontual, aqui em cima. Essa varredura demorou 15 minutos. Assim que terminou essa medida, eles mediram novamente. Deu para ver a diferença? Lembrando que aqui está multiplicado por 5. Tá? E, então, eles pegaram o mesmo fármaco e mediram de novo com um detetor linear, tipo esse aqui.
que aí a medida demorou 1 segundo. Se vocês olharem, ele é completamente diferente. Então, o dano da radiação para alguns materiais compromete a sua análise de difração de raio-x. Tá? Então, por isso que é importante tanto o investimento nos detetores, nas linhas de luz. Por isso que, se você passar um detetor pelo feixe direto na linha de difração, acho que eu fico o resto do mês chorando, a Cris também, certo? Bom, então vamos para a parte... Ontem a gente tentou falar quando é ruim usar síncroton, eu vou falar só da parte boa, tá? Quando é imprescindível usar síncroton? Eu vou começar a falar pelo alto brilho, tá? Por que é importante alto brilho para difração? Por que eu vou falar de alto brilho? Vou começar de alto brilho porque a gente tem os Sirius aí. Eu mostrei, lembrei no começo dessa apresentação da questão da emitância e da divergência do feixe. O que acontece num perfil de difração? Quando você está num difratômetro de bancada, a sua fonte está aqui e a sua amostra está aqui. Você nunca vai conseguir convergir em ângulo o seu feixe completamente. Você precisa que o seu feixe atinja uma área grande da amostra para você ter uma estatística boa de distribuição de cristalinos. Numa fonte como o síncrotron, tá, o que isso quer dizer? O que a divergência quer dizer para a difração? Quer dizer que eu tenho várias direções de cair juntas, certo? Se eu tenho várias direções de cair acontecendo de uma vez, em um determinado ângulo, quando eu medir ele lá em 2 tetas, eu vou ter várias direções de KF, porque eu tenho várias KIs, certo? Tenho toda essa distribuição de KI aqui, dado por essa divergência. Então, para ficar mais fácil para comparar, o que acontece, pensando na divergência do feixe, aqui eu tenho 2 perfis de difração, um num difratômetro convencional, vocês conseguem ver aqui a largura de pico, e outro num difratômetro em um síncrotron. E essa diferença toda, essa facilidade para desenhar um perfil do pico, ela só vem porque eu tenho, no síncrotron, baixa divergência, certo? Outra vantagem ainda relacionada ao brilho é quanto à emitância. Bom, a emitância é o quanto ele vai... A emitância é relacionado com o tamanho da fonte e com a divergência do feixe. E o fato da gente ter a nossa fonte lá longe, com baixa divergência, a gente tem espaço para colocar vários ambientes de amostra, certo? E aqui eu peguei o esquema de uma das linhas de luz do Sirius, que vai ser a linha Arpia, em que a gente consegue ter, então, dentro desse... Aqui, esse é o difratômetro que está na XRD1, que vai para o Sirius. E aqui, nesse difratômetro, a gente consegue colocar vários ambientes de amostra, porque a gente tem espaço devido a essa baixa emitância. Aqui eu coloquei, inclusive, aqui um soprador térmico, uma imagem de um soprador térmico, que isso tudo só é possível sempre junto, porque a gente tem um espaço grande na linha de luz. Ainda quanto ao alto brilho, vem também a questão do alto fluxo. Se a gente tem um alto fluxo, a gente precisa de menos tempo para fazer uma medida. Precisando de menos tempo para fazer uma medida, e combinado com os detetores cada vez mais rápidos, detetores lineares ou detetores de áreas cada vez mais rápidos, a gente consegue fazer medidas durante uma reação. Então, aqui eu peguei um exemplo de uma liga de alumínio e níquel durante uma reação, com um detetor com resolução temporal, tá? E com uma linha de luz com alto fluxo. Que isso me resultou? Foi que é possível acompanhar a fusão inicial de um dos metais, a formação de fases intermediárias e o processo de cristalização, tudo isso em 4 segundos, certo? Ainda, relacionado ao alto brilho, é a possibilidade de fazer difração em nanofoco ou microfoco. E isso aqui possibilita, então, a gente fazer
Medidas em amostras, aí a Ana Zéri vai falar... coloquei invertido. Em amostras de proteínas menor, porque a gente vai poder ter um nanofoco. E, se eu falar errado, você corrige, André. Ou ainda, fazer medidas de difração em domínios ou apenas cristalitos isolados. Certo? Bom dia, Flávia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida que você disse que com menor feixe e o detector linear, você tem menor dano de amostra, certo? Não, parece que eu confundi os conceitos, mas você tem menor dano de amostra no Sirius. Só que, com a baixa emitância, com o feixe mais concentrado, você não precisaria de um maior tempo para varrer sua amostra ou isso não acontece na difração? Quando eu estava falando da questão do menor dano, é quanto a trocar um detetor pontual, que eu precisaria varrer, por um linear. Certo? Então, o meu detetor pontual, ele ficava antes 1 segundo por ponto que ele passava. Aqui, quando eu coloco um detetor linear, eu faço a medida inteira em 1 segundo. Certo? Sim, é que eu acho que a minha dúvida era mais em questão do CAI. Eu entendi que vão ter... o CAI... Não sei se é isso, mas vamos lá. O ponto do feixe até a amostra, ele é somente um ponto ou é varrido mais de um ponto para obter os KFs, por exemplo? Talvez a sua pergunta seja quanto a isso aqui. Quando a gente incide o raio-x num policristal, como esse aqui, a gente vai ter os KFs em todas as direções. Porque o KI vai bater em cada cristalito, cada um vai estar orientado de um jeito. E aí o KF dele vai sair em todas as direções. E por isso que eu posso varrer só o 2θ para ter um perfil de difração. Certo? Era isso que... E aí, se eu posso varrer só o 2θ, se eu faço um detetor linear como esse, eu consigo ter em menos tempo um perfil de difração e eu reduzo o dano. Esqueci. Só complementar, vamos ver se eu entendi aonde que você também está preocupada. É que o tamanho do feixe no Sirius vai ser muito menor, então vai ser bem mais concentrado, né? Numa porção pequena da amostra, aquele feixe de alta intensidade. Isso é verdade, e isso, em comparação aqui, teria um dano maior naquela região ali pequena que você está medindo. Mas, é claro, vai ser pequeno, mas, ainda assim, a gente vai ter uma estatística de grãos ali boa para ter um bom resultado em pouco tempo. Então, embora você tenha um feixe ali muito mais intenso numa região menor, a medida também vai ser mais rápido. Isso compensa. E tem outras estratégias também, como eu falei em algum momento, quando o material é muito sensível, né, ao dano de radiação, por exemplo, fármaco, material orgânico, ao invés de você ficar medindo sempre no mesmo ponto, a amostra também fica andando na frente do feixe. Então, você nunca fica ali muitos segundos concentrado naquele mesmo pontinho. Não sei se ajudou. Ajudou, acho que eu não me expressei bem, era essa mesmo a minha dúvida, em questão de, tipo, como era um feixe muito pequeno e você está avaliando justamente um policristal, como é que ficava a amostragem do que você estava analisando? Ficou claro? Ficou respondido? Ficou. Então, tá bom. Tá. Então, a outra... Agora, saindo da questão do... desculpa. Pode falar. Só uma pergunta. Qual a resolução desse detector linear, assim, o STEP? O que a gente usa atualmente é 3 miligraus, 0,003. Geralmente, no difratômetro de bancada, nos mais comuns, assim, da Shimazu, desse tamanho, que tem a distância detetor-amostra de algo assim, você tem 20 miligraus. 0,02. Se você forçar a amizade um pouquinho, tem 0,01. Então, só nesse detetor linear você consegue uma resolução bem maior. E, além disso, outra vantagem que é a questão de ter espaço para você mudar as coisas, né? Não no detetor linear
da linha XRD1, do difratômetro que a gente tem ali, mas, por exemplo, nos difratômetros que vão para Sagui, você consegue afastar o seu detetor. Então, você afastando o seu detetor, ainda mais você consegue uma resolução em grau ainda, resolução maior. Essa resolução que eu falei para você, de 3 miligraus, vem da distância entre a minha amostra e o meu detetor. E ela só é 0,003, porque eu tenho um pixel de 50 micrômetros. Tá? Então, cada pixel vai ser um detetor, e aí, a essa distância ali, que é 80 centímetros, eu tenho essa resolução de 0,003, 3 miligraus. Certo? Mais alguém? Então, vamos continuar. Então, outra coisa que síncrotron me dá é acesso a fótons de maior energia. E isso é uma das coisas, é um dos post-its aqui, é o primeiro post-it. Tem duas coisas que o acesso a fótons de maior energia me facilita. Primeiro, é que eu consigo penetrar em materiais. Então, se eu tenho materiais bulks que eu quero medir, com alta energia, eu consigo penetrar, atravessar e fazer um experimento de difração. Então, aqui eu tinha esse exemplo. A segunda parte é que você comprime o seu espaço recíproco em um ângulo menor. Isso eu vou demonstrar na hora do programa, e a Cris vai falar um pouco mais de por que comprimir o seu espaço recíproco, usar alta energia e fazer uma técnica que se chama PDF, Pair Distribution Function. Tem tradução já essa? Função por distribuição de pares, estava fácil essa. Tudo bem. Outra vantagem de síncrotron é que você pode sintonizar a energia, certo? E aqui é a última parte da minha aula, que eu vou mostrar no final, que quando você passa por uma borda de absorção, você não consegue mais considerar só o espalhamento elástico, porque seção de choque é aquilo que está acontecendo o tempo todo, e você vai ter absorção, e você vai ter contribuição da sua absorção. E aí você vai ter mudança no seu sinal de intensidade, que vocês vão ver na demonstração. E isso pode me dar resultados, como, por exemplo, tem um exemplo que foi feito em raio-x moles, que, passando por uma borda de absorção, eles viram o ordenamento orbital do manganês em um material de manganita de lantânio e estrôncio, e com esse ordenamento orbital eles definiram, então, combinando essa propriedade de orbital com a estrutura, eles viram que a célula unitária não era assim e nem assim, e sim maior. Por quê? Porque ele conseguiu enxergar o ordenamento orbital. Por quê? Porque ele estava num síncrotron fazendo difração ressonante, certo? Então, vamos ter uma visão geral da difração de pó. O que a gente mede na difração de pó são as distâncias interplanares. Então, basicamente, o que eu meço é o quê? Certo? E aqui eu tenho um exemplo de um cristal de ouro que, a partir do quê, conhecendo todas as... a partir do que eu consigo tirar quais são os planos que ele está. A partir dessas distâncias, eu consigo ver quais são os planos que eu tenho aqui. Parece difícil, né? Depois da demonstração vai ficar fácil. Então, o que tem num perfil de difração? O perfil de difração ele tem um background e ele tem reflexões, certo? A parte de background, a gente tem uma boa parte do background que é culpa da amostra, tá? Que vem da sua amostra, vem do espalhamento da sua amostra, seja ela o que for. E tem outros espalhamentos. Na parte do espalhamento da sua amostra, a gente pega, então, uma contribuição de espalhamento difuso. Dessa parte, junto com o background, a gente tira uma informação de estrutura local, a gente tira uma fração de fase amorfa da amostra e a gente tira um pouco de dinâmica de rede. Da parte das reflexões, e essa é a parte que me compete na aula de hoje,
A gente tira posição do pico, que é posição relativa a 2θ. 2θ é relacionado ao Q, que está relacionado à distância interplanar. Então, a gente tira a posição. Das posições, a gente tira parâmetro de rede, grupo espacial de simetria. Vou falar mais um pouquinho sobre isso, porque teve uma pergunta ontem que ficou para mim. A gente tira macrodeformação e a gente tira uma análise qualitativa do que contém na amostra. Quais são as fases cristalinas que contém na amostra, quando a gente faz aquele search match em alguns softwares. A gente tem, então, o perfil de pico, o formato do pico, que o perfil de pico tem uma contribuição instrumental, como eu mostrei lá devido à divergência, principalmente. A gente tem uma contribuição que vem do instrumento, que não é só do cristal, porque se fosse do cristal, se o cristal fosse perfeito, a gente teria um pico, uma delta de Dirac ali, um pico muito bem localizado. Mas a gente tem uma contribuição do instrumento também, que num síncrono é baixa. A gente tem alargamento, que é devido à amostra, e nessa parte que é devido à amostra, a gente tira uma parte de estrutura real, com microdeformação, com tamanho de cristalito, e por aí vai. E, principalmente, o que a gente tem é intensidade. E da intensidade, a gente tira a estrutura do cristal. A gente tira a posição atômica, os fatores térmicos, a ocupação, tira a informação de textura e, com a intensidade, a gente faz uma análise quantitativa de fase. Lembra ontem que teve uma pergunta que falava de um catalisador suportado em série e que, mesmo que a série era pouca na amostra, ela era muito perceptível? Isso porque a gente viu que a teoria está estabelecida para isso e a gente consegue tirar, então, a partir dessa intensidade, conhecendo a densidade eletrônica da série, você consegue fazer essa análise quantitativamente, tudo por causa da seção de choque dos materiais que estão ali dentro. Agora, nós vamos para a parte de demonstração e vamos para o primeiro alt-tab. Este é o programa que nós desenvolvemos esse ano. O Antônio não está aqui, eu posso falar que foi ele que escreveu. Que nós desenvolvemos esse ano para mostrar o perfil de difração para vocês, certo? Esse programa, o que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Eu tenho um difratograma, eu tenho alguns sliders para variar o parâmetro de rede, né? Então, eu tenho A, B, C, alfa, beta e gama. Eu tenho aqui, eu comecei com um átomo de arsênio aqui nos meus cantos. A gente vai ver esse esqueminha aqui mudar, conforme eu mudar algum parâmetro do meu difratograma. Eu vou variar para vocês também a energia e o tamanho, uma aproximação para algo parecido com o tamanho do meu cristal. Certo? Deixa eu voltar. E é a partir daqui que eu quero que vocês tenham um sentimento. Se não quiser falar, não precisa. Mas ter o sentimento de, então era isso que fazia aquele pico sumir. Certo? Então, vamos lá. De uma forma geral, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o que acontece quando eu mudo a minha energia. E aí a Cris vai falar do espalhamento total. Vai dar um exemplo de espalhamento total com PDF. Então, o que acontece no meu difratograma quando eu mudo a energia dele? Vocês estão vendo que eu estou aumentando a energia? E aqui eu tenho um detetor que vai de 5 a 80. Tá? Então, quando eu aumento a energia, eu corro todos os picos para mais baixo ângulo. Tá? E, com isso, eu consigo ver picos de distâncias interplanares menores. Tá. Limitações aqui. Isso aqui não é um síncrotron, é o meu computador. Tá? E aqui a gente limitou os HKLs em 666. Tá? Senão eu teria bem mais picos aparecendo aqui. Eu parei aqui em 15 keV justamente porque, se eu for para mais baixo, eu paro de ter pico. Mas, na verdade, a gente tem picos ali, sim. Tá?
Então, deixa eu voltar aqui. Deu para entender o que acontece quando a gente muda a energia? Deu, né? E isso possibilita que a gente faça medidas com alta energia, a gente faça energias com detetores de área, faça difratogramas com detetores de área, porque a gente vai ter comprimido todos os HKLs para mais baixo ângulo. Então, essa é a parte que me compete nessa demonstração, e aqui estão todos os post-its, eu já posso tirar um. Vamos começar a falar do perfil de pico, da questão de alargamento de pico. Por que eu vou começar por ele? Deixa eu dar um zoom. Eu vou dando zoom enquanto você faz a pergunta. No background também pode ter contribuição do porta-amostra, né? Porque, principalmente como o material é muito transparente ao raio-x. No meu caso, eu tenho bastante, porque é nanopartícula envolta com coisa orgânica, então acaba acertando muito o porta-amostra e aparece isso. Tem alguma forma de contornar isso? Tá. Bom, tem, realmente. Tem toda a contribuição no background, vai ter toda a contribuição do instrumento, tudo que está em volta ali, até o caminho de ar que tem entre a sua saída de raio-x e a sua amostra, entre a sua amostra e o seu detetor, tudo aquilo ali está espalhando. Então, no background vai estar tudo isso, inclusive o ar. Tá? Você sabe o que é do seu porta-amostra, né? O resto é sua amostra. Eu acho que não é nenhum crime deixar. Né? Tem outra coisa que vai ter sempre no seu background. Quando você for para fazer difração na linha XRD1, você vai usar um capilar. O seu capilar ele é amorfo e ele espalha. Né? Então, vai estar lá sempre. Mas você consegue medir ele sozinho e saber que aquilo lá é só o seu capilar. Certo? Você pode colocar um porta-amostra mais fundo. Ou? Mas acho que dá para usar o capilar, por exemplo, e saber o quanto que o seu capilar tem de background. Acho que isso é factível e é aceito. Né? A gente sabe que o fenômeno vai acontecer em tudo, a gente vai ter todas aquelas contribuições. Pois não? Está ligado, sim. Ah, não está ligado. Para que ele tenha deslocamento dos picos. Ele está variando o quê? Está variando uma propriedade, aquela seção de choque, ou está variando... O que variou? Eu vejo que mudou, mas por quê? O Q, ele é dependente do comprimento de onda, certo? Então, quando eu estou mudando a energia, eu estou mudando o meu KI de entrada, certo? Estou mudando a intensidade do meu KI e do meu KF. E isso mantendo um 2θ entre eles. Eu tenho o KI e tenho o KF. Eu mantenho o 2θ e aumento a energia, eu aumento o tamanho deles. E aí eu tenho, então, o resultado... o meu Q vai caber dentro dele outras distâncias. Aquele espalhamento, o Q máximo, vai caber dentro dele mais distâncias interplanares. Então, por isso que eu corro mais picos para mais baixo ângulo. Então, por exemplo, no espaço... no espaço recíproco, então quer dizer que essas mudanças eu vou ver no espaço recíproco? Isso. A circunferência diminui? O que eu faço é aumentar a circunferência da minha esfera de Évolo. Ok.
E aí, no intervalo de 2 θ, eu chego em mais picos. Podia ter feito esse desenho, né? Bom dia. Minha pergunta é que quando você mudou o comprimento de onda, você não só deslocou os picos para cá, né? Mas você mudou, ali estava mudando as intensidades e estava mudando as intensidades relativas dos picos também, Tá bom. né? Então, Depois... é agora. Tá, é agora que a ok. sua pergunta vai ser respondida. É o próximo post-it aqui, tá? Lembra que eu falei que eu não estou numa linha de luz, eu não tenho espaço no meu computador para afastar o meu detetor, tá? O meu detetor está numa distância fixa e a minha resolução aqui é 10 miligraus. Por quê? Porque meu computador não aguenta fazer esse cálculo com uma resolução menor. Ia ficar muito lerdo, tá? Então, o que acontece aqui? Olha a quantidade de pontos que eu tenho em um pico de difração. Quando eu mudar algum parâmetro de rede, está vendo esse pico que está andando? Ele está variando a intensidade, isso não é real. O que acontece aqui é que eu não estou desenhando perfeitamente o meu perfil. Por quê? Porque eu tenho pouca resolução em 2 θ. Tá? A minha resolução aqui é 10 miligraus. O pico não fica perfeitamente desenhado. No meu computador, eu não consigo mudar a resolução, mas eu consigo mudar o tamanho do meu cristal. Tá? Então, eu vou roubar aqui e vou diminuir o tamanho do meu cristal. E isso vai me dar um alargamento de pico. E, mais ou menos aqui, eu tenho pelo menos 10 pontos acima da largura meia altura. Tá? Tendo mais ou menos 10 pontos acima da largura meia altura, eu consigo desenhar o meu pico. Tá? Então, agora eu tenho, para esse cristal que eu estou medindo no meu computador, eu tenho resolução no meu equipamento aqui. Tá? Então, eu consigo ver esse pico. E agora, na hora que eu mudar o meu parâmetro de rede, olha lá, não muda a intensidade. Tá? Então, posição de pico. Esse era o post-it lá para frente. Está relacionado com o meu parâmetro de rede. Deixa eu tirar o zoom. E voltar aqui o zoom para os 2 primeiros picos. Esses são... Bom, eu tenho uma estrutura fictícia cúbica simples, tá? Desenhada aqui. E esses são os picos 100 e 110. Tá? Então, eu vou deixar eles aí por enquanto. E aí, vamos para a explicação do que eu falei até agora. O que eu mostrei aqui até agora? Eu mostrei que se a gente tem pouco ponto, tem uma resolução baixa, aqui, a gente não consegue desenhar esse pico e a gente vai ter influências na intensidade, na variação de intensidade, que, na verdade, não são reais, que são só porque o meu detetor não pegou o formato perfeito do pico. Certo? E a outra coisa que eu fiz aqui foi diminuir o tamanho do meu cristal. Eu moí o meu cristal um pouco mais e tive um pico um pouco mais alargado, como esse exemplo aqui, dessa referência. Então, agora nós vamos para as posições dos picos. Mantendo ali nesses 2 picos, que são 2 dos picos principais, o que eu quero mostrar para vocês aqui, vocês podem acompanhar no desenho e no espaço real e no espaço recíproco. Quando eu mudar os parâmetros de rede, vocês estão vendo ali que alguns picos se somam, depois se separam. Então, olhando assim. Opa! Vocês estão vendo ali que eles se separam. Ou ainda, quando A é diferente de B e diferente de C, eu tenho algo modulado ali, certo? Então, vamos voltar aqui.
muda bastante a intensidade quando eu mudo o parâmetro de rede, certo? Isso deu para ver bem. O mesmo para ângulos. Certo? Deixa eu tirar aqui os post-it que eu já falei. Uma pergunta. Sim? Cadê? Oh, desculpa. Por que a intensidade dos picos ele parece que sofre um tipo de caimento com... Era isso que eu queria que vocês observassem. Vocês viram que ele, quando eu mudo um pouquinho o parâmetro de rede, eu começo a ter alguns picos caindo, a intensidade, e começa a ser modulado de uma outra forma, certo? O que é isso? Isso é multiplicidade. Tá? Então, o que acontece quando eu mudo um pouquinho o parâmetro de rede? Bom, multiplicidade é um número equivalente de planos, número de planos equivalente, com a mesma distância interplanar, que pertence a uma família de HKL. Tá? No caso de uma rede cúbica, por exemplo, um pico do tipo 100, ele tem 6 planos contribuindo juntos, se somando. Lembra que a difração é basicamente a soma das ondas. Então, eu tenho 6, como está tudo bem aleatoriamente orientado, eu tenho 6 famílias, 6 planos nessa direção que contribuem. Quando eu mudo o parâmetro de rede, a distância interplanar desses planos vai mudar. Então, eu começo a separar esses picos. Então, eu tenho uma tabelinha que mostra que, se eu mudo o parâmetro de rede, ao invés de ter 6 planos do tipo H00, eu passo a ter 4 para tetragonal, e assim vai, certo? E isso tudo eu acabei mostrando para vocês, essa é uma figura que vocês já viram bastante, que quando a gente quebra essa multiplicidade, bom, quando a gente não quebra, isso também está lá, só que aí a multiplicidade ganha, e isso a gente não consegue ver tão bem. Mas quando a gente quebra essa multiplicidade, o que a gente vê é algo assim. Né? Lembra da aula que mostrava que o cristal é a junção da rede com a base? E no espaço, na transformada de Fourier, eles são algo assim? Então, o que eu estou medindo é essa queda. E essa queda, ela vem, na verdade, desse fatorzinho aqui, que é o fator de espalhamento atômico, nesse programa. Tá? Nesse programa, a gente só está considerando o fator de espalhamento atômico, não está considerando fatores térmicos, não está considerando termos de polarização, devido às limitações do meu... A gente não está considerando tudo isso. Tá? Deu para entender? Sim, sim. Vocês entenderam a pergunta dele? Que eu acabei respondendo com a continuidade da aula? Então, tá. Então, a próxima coisa que eu vou falar é sobre as intensidades. Agora sim, sobre as intensidades dos picos. Deixa eu ver aqui o que eu já mudei aqui no meu programa. Não, são grupos. Agora a gente vai falar das intensidades dos picos. Bom, vocês viram que multiplicidade é uma contribuição, é a única contribuição de parâmetro de rede para a intensidade. Tá bom? Então, agora nós vamos ver o que é de verdade, o que vem de verdade da multiplicidade. Eu vou dar zoom, agora, o que vem de verdade do parâmetro de rede. Eu vou dar zoom agora nos 3 primeiros picos. Não vou... Vou assim. Tá? Que de uma cúbica simples é o 100, 110, 111. Tá? E agora o que eu vou fazer é adicionar um outro átomo de arsênio no centro. Tá? Calma aí que ele tem que carregar. O que aconteceu? Sumiram 2 picos. Tá?
Deixa eu mudar a intensidade aqui. Ah, assim já está bom. Agora eu vou mover esse átomo de arsênio. Vocês estão vendo ele aqui, né? Eu vou mover ele. Ai, calma aí que... Vai? Todo mundo viu o pico subindo. Então, agora eu vou deixar ele aqui, centralizado, em uma das faces. Tá? Eu coloquei ele centralizado na face da direção B, certo? O que eu vou fazer aqui agora? Vou deixar ele nessa face e vou mover alguns parâmetros de rede. Está vendo que eu estou movendo o primeiro pico, que é do tipo, que é o 100, e o terceiro, que é o 1. Quando eu movo B, eu não movo o 100 e movo o 111. Tá? E o C também. Por que isso tudo aconteceu? Ah, eu já adicionei. Sabia? Eu tinha que obedecer aquela figurinha ali, não o meu coração. O que aconteceu aqui quando eu adicionei um átomo no centro da minha célula unitária? Bom, primeiro, eu tinha... Todos esses picos aqui, eles são possíveis para a minha rede cúbica simples. Tá? Aqui eu estou representando eles como a soma de HKL. E tem um exemplozinho de HKL que é possível. Então, eu comecei com uma rede cúbica simples, de arsênio, fictícia. E aí eu coloquei um corpo centrado. Né? E aí eu passei a não ter alguns dos picos. Bom, eu poderia ter colocado face centrada também. Ou fazer a estrutura do tipo diamante. Isso tudo, o que eu tentei mostrar aqui para vocês, é os tipos de redes que a gente tem. Tá? O que eu fiz? Eu coloquei um corpo centrado, e o corpo centrado ele me traz ele vai ser representado aqui com essa letrinha I. Para essas redes de Bravais que tem a letrinha I, eu vou ter a opção de ter uma rede com um corpo centrado, e vi que alguns picos desapareceram. Né? E aí é que vem aquela conversa de reflexão proibida. Uma das formas de eu ter a reflexão proibida é quando eu tenho aqueles fasores com fase... Lembra da... Não tem cola aqui. Tá, vai ter que ser na mão. Vocês lembram que o Antônio falou, o Guilherme reforçou, do fator de estrutura, do F de HKL, como sendo um fasor com a contribuição de todos os átomos. O que aconteceu quando eu adicionei um átomo? Eu coloquei um fasorzinho com fase de 180, e isso fez ele desaparecer. Quando eu movi o meu átomo do centro da minha célula unitária, o que aconteceu? Ele voltou a aparecer, ele voltou a contribuir para o meu fator de estrutura, para o meu módulo quadrado do fator de estrutura, que é a intensidade que eu estava medindo aqui no meu computador. Tá? Bom, e aí, então, eu mostrei para vocês o corpo centrado, esse aqui. Olha, está errado aqui. Eu mostrei o corpo centrado, e aí eu centrei ele na face B. Tá? Essas reflexões proibidas, a gente fala que são algumas condições de reflexão.
tá? Que é devido a essa base que eu mudei ali. Então, eu centralizei em B. E aí vocês viram que quando eu mudo alguns parâmetros, dependendo do parâmetro de rede que eu mudo, eu consigo mover o pico 1, 1, ou o pico 1, 1, 0, ou, dependendo ainda, tudo devido à direção que eu... tudo devido à posição que eu coloquei o meu átomo. Tá? E aí, por estar em B, eu tinha uma condição de que as reflexões que eu tinha lá era com essa condição aqui, de que H mais L era par. Tá? Se o meu H mais L é par, eu tinha essa contribuição. Deixa eu voltar lá para mostrar. Sendo o meu H mais L par, eu não consigo ter o pico H mais L. 1, 0, 0, por exemplo. Então, quando eu movo... o meu... Ih, gente, eu centralizei errado aqui. Bom, mas aí eu consigo fazer ver esse jogo dessa rede proibida. O que é essa proibição? Certo? Deu para entender? Fora isso, ontem... bom, então, a primeira condição de reflexão que a gente tem é por causa dessa posição, dessa forma que eu tenho a minha base. Se eu tenho um cúbico simples, eu não tenho condição de difração, e aí vocês viram que todos os picos apareceram. Se eu tenho alguma coisa de corpo centrado, eu começo a ter uma condição de difração, de que H mais K mais L é par. E se eu tenho um de face centrada, em alguma face centrada, eu tenho algumas condições aqui, ou de H, ou de K, ou de L. Tá. É só isso? É só com isso que eu preciso para definir minha simetria? Não, tem outras coisas. Tá? E aí o Guilherme falou ontem que na cristalografia a gente tem 7 sistemas cristalinos, tem essas redes, e tem as classes cristalinas. Dentro dessas classes cristalinas, a gente tem algumas condições de simetria, e aí, quando a gente combina essas classes cristalinas com esses tipos de rede, mais algumas translações, junto com rotações, a gente começa a ter os grupos espaciais de simetria. Aqui, nessa aula de noção de cristalografia que eu quero que vocês levem para vocês, é que essa primeira letra do seu grupo espacial, ela é só devido ao seu tipo de rede. Tá? Ela já te dá algumas condições de difração, alguns picos proibidos. As outras letras, elas vêm dessa combinação das classes cristalinas junto com algumas operações de translação, e elas também... de todos os exemplos que eu coloquei aqui, só o C, tá? Elas também te dão algumas proibições, tá? Mas isso fica para uma aula de cristalografia no futuro, tá? Que é um pouco mais difícil de mostrar. Então, agora a gente quer trocar esse átomo da minha base. Deixa eu voltar o meu átomo para o lugar. Uma pergunta. Sim? Aqui. Cadê? Pois não. Uma pergunta hipotética. No caso, a intensidade dos picos ele depende daquele fator de espalhamento, correto? Fator de espalhamento atômico, você disse? Sim, também. Que é dependendo da densidade eletrônica, não é? Sim, também. No caso, por exemplo, se a gente tivesse um policristal que ele fosse, digamos, de 2 materiais diferentes que formassem uma junção do tipo PN, por exemplo, através da difração, eu conseguiria dizer que estão formando a junção, se eu comparasse, por exemplo, com
uma amostra que simplesmente misturasse apenas os dois cristais diferentes? Você pode repetir? Não, você pode repetir? Por exemplo, digamos que eu tenho uma amostra, certo, de um material semicondutor, ele esteja, não sei, formando uma junção PN com algum outro material. Que, se não me engano, na interface você vai ter aquela acúmulo de elétrons e buracos, né, nessa junção. No caso, a partir da difração, eu conseguiria dizer que tem uma junção PN nesse material, se eu comparasse ele com uma amostra formada apenas misturando os dois materiais separados? Tela azul aqui. Deixa eu só tentar, para todo mundo entender o que ele está falando. Você pega dois tipos de materiais semicondutores, dopa um com elétrons e dopa um com coisas que tiram o elétron do silício. Então, você tem dois materiais, tipo P e tipo N. Então, tem um excesso de elétrons ou uma falta de elétrons. Você junta esses dois e aí você quer saber se, por difração de raio-x, eu posso detectar a interface, as zonas de depressão, essas coisas. E se, por acaso, no caso, o feixe de raio-x, ele incidisse nessa interface? Eu suponho que tem um processo de migração, não é? A gente veria isso se refletiria no fator de espalhamento deles? E a gente veria isso no difratograma? Lembra que o que você está mudando é número de elétrons. Certo? Você tem um pouquinho mais de elétron, um pouquinho menos de elétron distribuído na banda toda do silício. Você não muda a estrutura. O número médio de elétrons lá no seu material como um todo, o que você faz é uma dopagem. É uma quantidade muito pequena de material. Você não está mudando fortemente a densidade eletrônica do material todo para você ter um efeito na difração. Se você lembra os números de dopagem? Quantos % de fósforo você coloca no seu semicondutor para ele ficar dopado do tipo P ou quando você dopa do tipo N? Você lembra dos números? Não, é só uma situação pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Tá bom? É muito, muito pouco em relação ao material. Então, você não consegue ver efeitos na difração. Obrigado. Sou só eu que tenho vontade de bater palma pro Túlio, gente. Todos os dias. Tá, então, deixa eu voltar o meu arsênio para o lugar. Para o centro, na verdade, o lugar dele que eu quero agora é no centro. Eu quero trocar o meu arsênio por um outro elemento, porque o arsênio deu aquela contribuição da fase que anulou um pico. Eu vou trocar esse arsênio da minha rede e vou ter uma base com dois elementos. E aí eu escolhi o galho, mas a gente podia escolher qualquer outro elemento. O zoom ficou pouco para a gente ver, mas vocês conseguiram ver alguma coisa aparecer aqui? Em casa eu estava com um zoom maior na hora que eu escolhi o galho, mas eu vou continuar com o galho, tá? Bom, o que a gente teve aqui, então, foi que aqueles picos que eram proibidos, se o meu átomo no centro do centro da minha rede fosse igual ao do meu canto, eles não são proibidos mais. Tá? Por quê? Porque eu mudei a minha base e agora eu tenho uma contribuição do fator de estrutura, né, na minha intensidade. Esse post-it está transparente. Tá. Eu vou deixar ele aí no centro, por enquanto. Tá? Depois a gente move ele. Tá, mas está muito difícil de ver. Tem umas formas melhores para ver isso. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mudar a minha energia da minha linha de luz. Certo? Deixa eu ver aqui que eu... Vocês viram o que aconteceu aqui?
Exato. Vocês viram que a intensidade mudou ali do meu pico novinho que eu coloquei o meu galho, né? E o mesmo vai acontecer aqui, que ele sumiu. Certo? O que a gente fez aqui? A gente fez uma difração ressonante. Vocês lembram que o meu fator de estrutura, a gente sempre estava aproximando ele para algo, uma bolinha esférica cheia de elétrons, né? Na verdade, ele não é assim, tá? A realidade é que a gente tem os fenômenos de absorção e de espalhamento elástico acontecendo juntos o tempo todo. O que acontece quando a gente está longe de uma borda de absorção? A gente vê todos eles constantes e a gente consegue aproximar o meu fator de estrutura para algo que depende só dessa integral aqui da minha esfera maciça. Tá? Então, quando a gente está longe de uma borda de absorção, a gente consegue aproximar o meu fator de espalhamento atômico dentro do meu fator de estrutura para isso aqui. Quando a gente chega perto de uma borda de absorção, a absorção começa a contribuir, interferir, não de uma forma constante. Tá? Então, a gente começa a ter essa contribuição junto, se somando. Então, eu vou ter, além do meu fóton que entra e espalha elasticamente, eu tenho um fóton que é absorvido e, na hora que ele decai, ele é reemitido com o mesmo comprimento de onda. Opa, não. Na hora que ele é absorvido, na hora que ele decai, ele é reemitido. Né? E nessa reemissão, por fluorescência, eu vou ter mais gente contribuindo, uma contribuição maior na minha intensidade, no meu fator de estrutura. Tá? Então, tudo porque, na verdade, eu tenho... eu tinha um desenho bonitinho. Então, o que eu tenho, né? Quando eu tenho esse fator de espalhamento, que agora ele vai ser uma função dessa forma, que eu tenho, quando eu passo por uma borda de absorção, eu tenho essa soma na minha intensidade, por causa dos dois fenômenos de absorção e de espalhamento elástico acontecendo juntos. Tá? Então, quando eu passo por uma borda, eu tenho todos eles se somando. E aí, o que eu fiz com esse arsênio e esse galho, que eu não vou chamar de arseneto de galho, porque era um corpo centrado, era uma estrutura fictícia, foi que eu passei por essas bordas de absorção e somei mais intensidades para ela por causa do efeito de fluorescência. Certo? Atrasei um pouquinho, mas terminei. Mensagem que eu quero que vocês levem para casa. Que a gente, com mais brilho, a gente vai ter menos divergência, maior resolução e mais espaço para a gente inventar experimentos dentro da linha de luz. Tá? Que a gente vai ter a opção de penetrar mais em materiais. Então, materiais que a gente tinha algumas limitações, porque o feixe de raio-x não atravessava para fazer difração, agora a gente vai ter menos. E a gente pode sintonizar essa energia desses para fazer esses experimentos, certo? Bom, não queremos mais mitos no perfil de difração. Ele vem tudo do fator de estrutura. Tá, tem outras contribuições ali junto, mas, majoritariamente, ele vem do fator de estrutura. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho daquelas nuvenzinhas. Tá? Entendido que a gente tem essas coisas todas separadas e bem descritas dentro do meu perfil de difração, e que, com essas intensidades, com essas informações aqui, a gente consegue determinar a nossa rede. Nossas referências, e por enquanto é isso. Ótimo, a gente tem tempo para perguntas. Nosso diretor. I have a naive question. You show it in the beginning, you take a single crystal, you crush it, you get the powder. Now, today at third generation sources,
you can have focusing at the level of 20 nanometer diameter. Sirius, you'll probably go down to 10 nanometer. So my question is the following. You crush your sample, you have the powder, you get nanocrystal of 50 to 100 nanometer. What is the best thing to do? To do single crystal experiment or to do powder diffraction? The problem is the following is, if you have a single crystal of 50, 100 nanometer, you need a substrate. If you have a substrate, you induce strain, you change the property. Now, in the powder, it's probably the same thing because you have the interaction with the other one. Now, my impression is that on the single crystal, it's more easy to study that. What's happened in the powder diffraction? Can you really see the strain individual? Vocês entenderam a pergunta? O que é melhor? Túlio, quer passar a pergunta? Não, tô brincando. O que é melhor? Se você pega um cristal, você quebra ele, você pode, num síncrotron de terceira, quarta geração, a gente pode pegar um grãozinho e fazer a difração de monocristal no seu cristal quebradinho. E aí, tá, então você pode fazer isso. O que é melhor? Fazer um experimento com o pó todo, fazer a difração de pó, do pó todo, ou fazer a difração do seu monocristal. Eu diria que a difração do seu monocristalzinho, ela seria mais cara, porque ela ia demorar mais para você fazer a difração no monocristal. O Guilherme pode me olhar de cara feia e me corrigir, caso... Eu acredito que no pó, no fim das contas, você está pegando uma média de todos os cristalzinhos. E se você fizer o single crystal, você vai ter ali, como o cristal é pequeno, você vai ter deformações na superfície já, e daí você começa a mapear essas deformações de superfície na rede, com o cristal sendo pequeno. E a outra parte da pergunta é quanto strain. E quanto ao strain, bom, vai ter algumas... O Petrov perguntou quanto ao strain também. Se no pó a gente vai ter essa determinação de strain em um grãozinho ou em muitos grãozinhos. Bom, em pó vai ser a soma de todos eles. Acho que a coisa fica muito mais aleatória. Se você pega um para estudar o efeito de tensão, por ele ser nanométrico, se você pega um para fazer, por exemplo, Bragg CDI, que vocês vão ver nas próximas semanas, em algumas palestras, acho que fica mais representativo. É difícil, né? A disputa entre... Acho que são... tudo bastante complexo, mas, na verdade, isso mostra também coisas diferentes. O que nós fazemos aqui, e o que vamos fazer lá no Sirius, é difração de policristal, que ela é útil. Então, você vai ver uma média, né, vai determinar a estrutura cristalina, tudo isso que a Flávia, né, mostrou hoje, você vai determinar a média ali do seu material. Né? O que o Petrov está colocando, então, você pega um único nanocristal, e aí você vai, né, estudar deformação que ele pode ter, ou defeitos que ele pode ter, é algo que, para muitas áreas da ciência, vai ser necessário. Você vai, né, então, por uma medida mais fina, medir fazer uma difração de monocristal, e você ainda pode usar a vantagem no Sirius de ter o feixe coerente e mapear como é que estão essas deformações, esses defeitos ali no seu monocristal. Às vezes você precisa chegar nesse nível de detalhamento, às vezes você resolve seu problema ali com uma difração de policristal. Né? É muito mais fácil fazer a difração de policristal, praticamente, né, quebrar a amostra, pôr ali no porta-amostra e medir. Isso você vai ter em segundos ali. Fazer a difração com feixe coerente no único cristal é muito mais elaborado, tanto a medida quanto o tratamento de dados. Então, é questão do caso científico também, aonde você precisa ir mais ali no nano e aonde você pode resolver com uma simples difração de policristal. Os dois são necessários, né? Mas vão ter perguntas científicas que você vai responder só com um e outras que você vai precisar ir mais a fundo. O bom é você ter as possibilidades. Só complementando que daí, se você for para cristal muito pequeno,
pensando que, sei lá, o parâmetro de rede do silício, por exemplo, é em torno de 5 angstroms. 1 nano seria basicamente duas células unitárias ali de distância. Então, 10 nanos seria em torno de 20 células unitárias. Então, toda aquela interferência construtiva do cristal inteiro que você tem ali, aquela primeira somatória que a gente viu ontem, né, que é a contribuição da rede, você começa a perder. Então, você tem, no fim das contas, você começa a ter alargamento de pico, tudo muito parecido também com o tamanho de cristalito aí que você tem. Então, entra outras coisas na jogada aí, né? Pergunta ali atrás. Chegou o microfone? Ah, tem uma outra aqui na frente. Então, A pergunta é o seguinte: se eu posso identificar a dopagem da minha fase por um elemento químico, sintonizando a energia próxima daquela borda de absorção, e tem algum limite mínimo? Limite mínimo de quantidade? De quantidade, Essa mas parte dopagem, obviamente, é uma quantidade bem pequena, baixa, né? mas é possível. Tá. Se você tem resolução para você ver dopagem, você tem. A quantidade, bom, é espalhamento. Quando você passa pela absorção, você aumenta muito mais aquela contribuição, vai dar mudanças nas suas intensidades. A quantidade limite, eu não sei se há limite. Então, não sei dizer se há limite. Tem uma no fundo primeiro? Sim, lógico. A pergunta é se a gente consegue quantificar dopantes em um material. Imagina que eu tenho um material cristalino e eu dopar e botar um elemento diferente nesse material em concentrações muito pequenas, tipicamente ppm. Dopagem de semicondutores é 1 parte por milhão. Isso é as concentrações típicas que a gente chama de dopante. Então, você vai fazer por exemplo, depende do que você dopa. Se você dopa um material com parâmetro de rede pequeno, com um elemento muito grande, você causa uma distorção grande na sua rede, talvez você consiga fazer, mas essa não é a melhor técnica para quantificar dopantes. A melhor técnica é fazer uma fluorescência de raio-x, e aí você consegue identificar elementos, traços, de forma muito mais precisa na quantificação. Aqui você vê uma coisa indireta, você vê como um dopante altera a sua rede, lembra que é estrutural, e você tenta pegar essa modificação estrutural. Isso em cristal bulk, eu fiz há pouco tempo, está tudo em fase beta aqui ainda, mas tem uma técnica que chama onda estacionária, que vem da teoria dinâmica de raio-x, e dá para você determinar, você ganha resolução espacial no seu sinal de fluorescência, então você consegue determinar a posição da rede que está o dopante. De um monocristal, precisa de um monocristal. É a teoria dinâmica de difração de raio-x. Isso para fazer... esqueci o nome. Onda estacionária, tá. Para onda estacionária teria que ser monocristal. Para policristal, eu tinha entendido que a sua pergunta era policristal, questão de, sei lá, 1%, dessa 0,5%, é nessa ordem. Essa é a língua que eu falo, não é em partes por milhões. Então, pega assim. Nessas ordens, pega assim. Tinha uma ali primeiro. A minha pergunta é uma curiosidade que eu tenho. Vocês estão falando que vocês conseguem analisar nanocristais. Mas como que vocês sabem que vocês estão exatamente em cima daquele nanocristal? Existe alguma técnica de microscopia acoplada? Como é que é isso? Eu não sei. Geralmente, esse nanocristal vai ter que estar isolado, né? Ele não pode ser um filme policristalino, de nanodiamante, por exemplo. Não pode ser um filme policristalino. Nesse filme policristalino de nanodiamantes, o ideal seria você isolar uma parte dele. Geralmente, o pessoal das linhas de... não tem ninguém aqui.
isolam, cortando esse fibro, fazendo uma marcação, e aí você consegue visualmente localizar aquele cristal que você quer estudar, né? Como que isso é feito? Eu jogo a bola aí para alguns. Bom, isolamento você pode cortar ele por alguma técnica de litografia. Como que ele é visto? Se tem alguma técnica de microscopia junto? Junto? Tem a Aline ali que ela pode falar melhor, mas a princípio você prepara um grid de microscópio, né? Dispersa suas partículas, seus nanocristais ali, e no microscópio você seleciona a região que você quer medir. Então você vai quase que individualmente, né? Ali. De um spot no detector, que você pegou mais de um cristal, mas você quer estudar um só. Então, você vai mover a sua amostra com esse feixe pequeno até achar uma região dela que você consiga isolar esse cristal. Então, no detector, você vê apenas esse cristal. Aí você vai estudar individualmente. Se você tem uma amostra também que tem vários cristais, porque nesse caso estou falando de nanopartículas dispersas, mas se tiver vários cristais, cada um também vai difratar numa região. Então, tendo essa liberdade de rotacionar o seu detector, você vai pegar uma posição que você está pegando apenas a difração de um desses cristais. Mas acho que quando eu mostrar a Bragg CDI semana que vem, talvez fique um pouco mais claro. Agora ali, cada nanocristal funciona como um monocristal. Então, cada um vai estar em um determinado alinhamento do seu feixe incidente. Então, é isso que ela faz. Ela vai no detector, para pegar o spot daquele cristalzinho que ela tem interesse. Eu gostei muito dessa figura do Guilherme. Eu acho que eu vou colar ela na minha, vou colocar de fundo de tela. O que a gente falou mais ou menos aqui? Lembra que o Guilherme desenhou vários cristalzinhos e girou eles e colocou eles aleatoriamente aqui, né? O que acontece quando eu tenho eles dispersos? Eu vou ter eles isolados ali, e aí eu vou num feixe pequeno e vou acertar um só deles, tá? E aí, acertando um deles só, eu consigo achar com o meu detetor o meu KF, tá? Então, eu vou colocar o meu detetor onde eu quiser e vou achar o meu KF, porque eu estou com um feixe acertando um cristalzinho, tá? E aí, na verdade, me corrija se eu falar errado, você não vai ver o seu cristalzinho, você vai ver o espaço recíproco dele, e como o feixe é coerente, você vai ver você vai transformar ele no seu cristalzinho e ver o formato, as deformações, as tensões que a Aline vai mostrar. Eu adoro jogar bola para os outros, jogaram tanto para mim. Ficou claro essa opção? Bom dia. A minha dúvida era naquela parte da multiplicidade. Eu não entendi muito bem aquela questão das intensidades se tornarem moduladas pelo fator F. Pelo fator F? É. Eu nem sei onde está isso mais. Bom, o que acontece? A minha intensidade, isso aqui é uma aproximação, né? Então, a minha intensidade ela é proporcional ao meu fator de estrutura ao quadrado, tá? Isso aqui foi do Guilherme e do Antônio. Bom, aqui, na verdade, tem outras contribuições multiplicadas aqui, tá? Então, vamos pensar só nessa parte, que foi a parte que eu mostrei. O meu fator de estrutura, ele é a junção da minha rede, e aí vem essa somatória aqui, que é o que dá aquela questão da intensidade, na verdade, em espalhamento não ser pouco, né, de ser bastante, porque elas estão bem localizadas e elas se juntam, né, no cristal todo, todas as células unitárias se juntam para dar essa intensidade, e
a minha base. Dentro da minha base, eu tenho os elementos, né? E a posição desses elementos, tá? Eu movi ele lá e vocês viram a minha intensidade mudar por causa dessa posição. Junto, então, eu tenho um fator de espalhamento atômico, que, longe da borda de absorção, a gente aproxima para uma bolinha, né? E esse fator de espalhamento atômico, ele tem esse formato que o Antônio mostrou. Lembra da simulação do Antônio? Com bolinhas, que ele ia adicionando elétrons no átomo? Gente, acho que eu fiz um negócio... Tá funcionando, tá bom. Ele tem esse formato aqui, essa dependência com θ. Tá? Ele é uma integral nessa esferinha, e ele vai ter mais ou menos essa dependência com θ para cada elemento da minha base. Tá? Então, por isso que ele caiu lá. Algo a adicionar? Ficou claro? É isso que está... nesse programa fictício é só um fator de espalhamento. Na prática, isso é um fator forte, mas tem um fator forte, alguns fatores geométricos que são fortes também, tipo polarização. Tipo, Lorentz modula muito mais, derruba muito mais do que ele. Mas... Uma pergunta. Eu perdi. Tá. Eu queria perguntar, você mostrou para a gente que, de repente, você bota um átomo externo da rede e parece como se ele transformasse. Por exemplo, ele era um cubo simples, agora é uma FCC, uma BCC. Isso. Mas no caso quando a gente está trabalhando, de repente, um dopante, mas não é no sítio intersticial, estou falando de uma substituição. Tipo, ele já não entra no interstício, senão ele vai tirar um átomo, sim, faz substituição. Nesse caso, não poderia existir, de repente, um deslocamento também do ângulo 2θ? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta... quando a gente começa a aumentar a concentração dessa dopante, poderia existir que ele já não consiga entrar mais na rede, sino que ele gere um óxido mixto, vamos dizer. Como é que a gente conseguiria ver isso, acompanhar isso no tempo com difração de raio-x? Tá. A primeira pergunta eu entendi bem, vou responder ela primeiro. Quando você faz uma substituição na sua estequiometria, né, e o seu elemento vai entrar na sua rede, bom, isso é empacotamento, né? Não sei se é esse o termo mais certo. Vai mudar a posição do seu pico, porque se os seus elementos têm volumes diferentes, ele vai mudar o volume da sua célula unitária. Então, vai mudar a posição do 2θ. Esse programa não leva isso em consideração. Tá? A gente não colocou uma contribuição dos tamanhos dos elementos que eu coloco lá. Tá? É tudo a gente que muda. Então, na verdade, muda sim. Por isso que o programa é bem fictício, tem algumas limitações. Então, a primeira pergunta, a resposta é sim, vai mudar o seu 2θ também, porque vai mudar o seu volume da sua célula unitária. Que parâmetro da equação, por exemplo, muda? O que vai mudar é o parâmetro de rede, por causa da forma que as coisas vão se empacotar dentro do seu material. A segunda pergunta... segregação. Mas eu não entendi a parte de resolução temporal que ele... Não me aguento, né? Não me aguento. Que você quer estudar, então, é uma condição in situ. Você está lá preparando o seu material, vai adicionando um outro elemento, então ele vai causando essas substituições, até que chega no limite. Ele já substituiu tudo ali, e aí ele começa a segregar.
isso daria para fazer, por exemplo, é uma síntese química. Se você faz isso em função de temperatura, às vezes temperatura provoca isso. Eu estudo um material que, na verdade, ele já vem prontinho, uma perovskita. Essa estrutura bonita aqui, ó. Perovskita. Aí a gente vai aquecendo, aquece, desestabiliza essa estrutura, de repente o átomo central sai para fora e forma um óxido com temperatura. Então, seria numa célula de reação que aquece durante a sua medida de difração de raio-x. Aí você vê, com esses detetores rápidos, você vê exatamente isso. Você tem uma única fase, que é a perovskita, de repente chega um determinado ponto, você começa a ver os picos de difração diminuindo da perovskita e, de repente, aparece uma segunda fase ali no meio do seu difratograma. E outra coisa, existe um exemplo da inserção de um átomo no interstício que gera essa variação de célula unitária? Por exemplo, é que achei bem interessante isso. Quando acontece isso, por exemplo, em um policristal? Por exemplo, ele conseguiu entrar no interstício e já criar esse deslocamento e diminuição da intensidade dos picos? Sim, você vai ter em função da intensidade, porque você está mudando, né? Você está adicionando um outro átomo ali no seu fator de estrutura, vamos dizer. E também você tem mudança no parâmetro de rede. Até a estrutura cristalina muda também, porque você tinha, por exemplo, um cúbico simples e, de repente, você vai ter um cúbico de corpo centrado. Só para dar um exemplo, vocês estão vendo essas duas estruturas ali? Pega uma bola dessa e enfia no centro de uma daquelas ali. Se você botar poucos, você vai distorcer a estrutura, mas você não é difícil ver isso na difração, que você tem que ter uma periodicidade. À medida que você vai aumentando muito, 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 várias essas estruturas distorcidas começam a contribuir no seu padrão de difração e você começa a ver ele lá. Então, é basicamente isso, você botar uma bola grandona dentro daquela da estrutura com um parâmetro de rede pequeno. As pessoas que vêm aqui, elas querem as amostras, né? É para brincar com isso. Você tem lá uma estrutura, ele seleciona um átomo, tira outro. Tudo pode mudar na estrutura cristalina, mas com esse princípio. Tem que ter uma quantidade mínima de substituição para poder gerar, né, essa periodicidade e a gente ser sensível para a difração de raio-x. Se não, se você só é uma coisa muito local ali, aí difração de raio-x não é a melhor técnica. Difração sempre ordem. Se você faz uma dopagem que ela é ordenada, você vê muito mais fácil. Uma alteração de estrutura local, vocês vão ver uma aula hoje que vai falar disso. Tem uma outra técnica, baseada em espectroscopia de raio-x, que é muito mais sensível a mudanças locais em torno de um certo átomo absorvedor. Vocês vão ver isso hoje ainda. Tem mais alguma pergunta? Mais uma aqui. No slide 20, você estava falando sobre o ordenamento orbital alterando a célula unitária. Isso foi bem novo para mim. Dá um post-it para ele. E a outra pergunta é mais simples, é sobre divergência instrumental, mas eu acho que eu posso até colocar na caixinha, não sei. Tá. Você quer fazer desse aqui? Que comentário você quer fazer? Ah, tá. A divergência do peixe influencia
Sério? Tá. Foi isso aqui, né? O que acontece na questão da divergência? Bom, a divergência é aqui. A divergência é o quão aberto está o meu feixe, né? Então, eu estou vindo com um feixe com vários comprimentos, uma distribuição de... não de comprimento de onda, de direção de K de incidência, né? Eu tenho, então, vários KIs. Quando eu chego na minha amostra, com várias direções de KI, cada cristalzinho que bater todos aqueles KIs vai dar um KF numa direção levemente diferente, né? Então, ele vai me dar um KF numa direção um pouquinho diferente. Então, eu tenho um monte de distribuição de KF também. Tá? Tendo essa distribuição de KF, eu vou ter um alargamento no meu pico, que daí é esse exemplo aqui. O meu difratômetro de bancada ele não tem uma divergência baixa. É o mesmo material. Só que a diferença é que o vermelho é o síncrotron, que eu tenho a resolução para... Eu não tenho esse alargamento instrumental. Lembra das minhas nuvenzinhas? Eu não tenho esse alargamento instrumental tão grande devido à divergência, tenho outras coisas. E aí eu consigo ver como que é esse pico. Só complementando, isso é um caso científico até que as pessoas vêm aqui fazer a medida no síncrono, porque, né, esquece o vermelho, olha só o azul, você obtém isso no seu laboratório. E você percebe, o pico está simétrico, tem alguma coisa do lado, o que é isso? É uma nova fase, não é fase? E aí você precisa, então, de um equipamento, né, com uma melhor resolução para poder identificar, ter certeza do que você tem ali na sua amostra. Então, você vem aqui, né, você vai ter uma máquina que vai ter a contribuição instrumental, ela é minimizada, a gente tem uma ótica muito boa, que diminui essa contribuição instrumental, e aí você consegue resolver melhor seus picos de difração. E aí, fazendo um tratamento de dados, você consegue inferir com mais certeza qual é a estrutura do seu material, o que está acontecendo nele. O Túlio queria acrescentar a parte de... Ligado nisso. Só para... É muito comum as pessoas confundirem o passo que você dá em ângulo com a resolução. Então, resolução é aquilo ali, a largura do pico. Num difratômetro convencional, você pode dar quantos passos, quão pequenos que você queira, que você ainda vai ter um pico largo. O que faz você ter um pico fino, estreito, é melhorar a resolução do seu instrumento. Melhorar a fonte, quer dizer, definir melhor o K que entra e definir melhor o K que sai. Tudo bem? E isso é o que aumenta a resolução. Se você não faz isso, o seu pico continua largo, você pode andar quão pequeno você queira e continua sendo largo. Oi? Mesmo aplicando qualquer tempo. O que determina a resolução é definir bem o K de entrada, significa divergência e o comprimento de onda. Você tem que ter bem definido, precisa de um monocromador e precisa de baixa divergência, e medir bem o K de saída, que é a resolução angular do seu detetor. Um tamanho de pixel e a distância do pixel. São as duas coisas que determinam a sua resolução final. Determinar bem a entrada, bem a saída. Beleza? Deixa eu só fazer um comentário. É uma coisa... Daquela discussão, é melhor a média ou uma coisa individual? Isso é uma coisa que a gente faz bastante no Sirius, porque vai ser em todas as técnicas, a gente sempre está falando microscopia, medir coisas individuais, as duas coisas são complementares, mas para vários problemas a média não é bom o suficiente. Tá bom? Catálise é um exemplo típico disso. Você tem partículas, por exemplo, no seu catalisador de 10 e 90 nanômetros. Se você faz uma técnica média, é só um exemplo de tamanho médio, você mede 50. 50, talvez não exista nenhuma partícula no seu catalisador que tenha um tamanho desse, a média nem sempre é representativa dos elementos, e para catálise, só as partículas de 10 que vão ser ativas. Então, pode ser que o problema que você quer resolver ficou escondido na média. Aí é por isso que você usa
técnicas de partículas individuais que você quer olhar para tentar resolver qual é o seu problema. Então, depende muito do problema. Algumas coisas a média é boa, outros você tem que olhar a medida local. Tá certo? Quem quiser discutir mais, a gente conversa lá no